A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado, momento de você estar aprendendo acerca da palavra, momento de você estar crendo e tomando posse daquilo que o Senhor deseja e quer de uma forma nos ensinar para que venhamos possuir todas as bênçãos que o Senhor tem determinado em favor de nossas vidas. E hoje, mais uma vez, eu estou entrando aí na sua casa, chegando aonde você se encontra, levando esta palavra de paz, essa palavra de grande fortalecimento. Já quero cumprimentar aqui a diaconisa Elisângela Aquino, pastora Edna Pereira, que vocês já estejam tomando posse. Evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando de uma forma poderosa, de uma maneira gloriosa, todos aí da tua casa. Que a graça do nosso Pai, que o favor do nosso Deus e a misericórdia daquele que nos criou esteja sobre cada um de vocês de uma forma poderosa. Meus amados, hoje nós vamos aprender mais acerca da palavra de Deus. Eu estava aqui meditando, eu estava aqui pensando no que falar sobre hoje, no que realmente colocar diante de Deus para aprender e dividir esse aprendizado com vocês. E muitas das vezes nós nos colocamos, a paz, irmã Maralice, que Deus esteja abençoando, prosperando aí a vida da irmã de uma forma poderosa. Deus, ele sempre ensinou, ele sempre fez coisas acontecer assim extraordinárias na vida dos seus discípulos. Todos que andavam com Jesus ficavam maravilhados, ficavam assim, vamos dizer, de uma certa forma, vidrado, no poder que o Senhor tinha, na manifestação da glória do Senhor. Mas eu penso que um episódio em específico fez os discípulos de Jesus ficarem assombrados, ficarem ali de uma forma, vamos dizer assim, preocupados, ou até mesmo inquietos, porque eles estavam acostumados, sim, a paz, Mary Gomides, eles estavam, a paz, Adriano, que Deus esteja abençoando, irmã Vicentina, a paz, diaconisa Vicentina, que Deus abençoe, mas os discípulos estavam acostumados vendo Jesus operar sinais, como fazer cegos enxergar, curar paralíticos. Eles estavam acostumados a ver Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe. Eles estavam já se adaptando a essa nova época, esse novo momento diante do Senhor. Só que algo interessante, a paz, meu irmão Reginaldo, Josiele, a paz, algo que estava acontecendo, que estava chamando a atenção de todos que faziam questão de acompanhar Jesus, irmã Alete, a paz, eu vejo que aquilo tudo era muito, vamos dizer assim, novo, porém eles já estavam se habituando a viver aqueles sinais, eles já estavam se colocando a acostumar a ver tudo aquilo. Mas uma coisa que Jesus ele vai fazer, algo que Jesus se coloca a realmente realizar, que muda todo o cenário, faz aqueles homens ficarem um pouco até mesmo que preocupados. Eu estou no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, e Jesus ele vai estar acalmando, apaziguando uma tempestade que vai fazer com que os discípulos, na verdade, se coloquem a estar ali já vendo a mão do Senhor, vendo o poder que ele tinha, a manifestação da sua glória. Mas quando eles chegam no território de Gadá, quando eles chegam naquela província onde os demônios, onde os espíritos estavam dominando, a paz, irmão Saulo, nós vamos ver que eles começam a experimentar algo novo, uma autoridade fora do comum, uma autoridade muito gloriosa da parte do Senhor Jesus vai se manifestar naquele momento, porque até então eles não tinham visto Jesus fazer o que ele vai fazer, o que ele vai se propor a realizar em favor deste homem que sofria lá no território de Gadá, naquela província dos Gadarenos. Olha que coisa interessante. Eu vou ler aqui
no capítulo de número 5, segundo o Evangelho de Marcos, a partir do versículo 1, está escrito assim, ó. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Eu costumo dizer aqui, ó Gabriela, eu costumo explicar aqui às pessoas, a paz do Senhor, que muitas das vezes a gente está habituado a ver a dor, o sofrimento da pessoa que está sendo acometida, da pessoa que está passando por alguma situação difícil, ela está sofrendo. E isso é claro, isso é notável. Mas a dor também da família, a dor dos que estão em volta, como eu falava da esposa de Jó, como eu deixava aqui bem claro, o sofrimento daquela mulher, o quanto ela sofreu, né? E ela se colocou a estar realmente afligida com todo aquele quadro, aquela situação que envolvia a vida de Jó. Aqui também, mesmo que a palavra de Deus não narre, por mais que a palavra de Deus não nos mostre, havia toda uma família por detrás. Havia toda uma situação que envolvia a vida deste homem que estava sendo atormentado. Lázaro Emílio, a paz do Senhor Jesus. Nós vemos que aquele homem que já está naquele quadro terrível, né, de uma possessão por uma legião, ele possivelmente tinha familiares, ele tinha uma família, tanto que Jesus manda ele voltar para casa. Mas a família desse homem já havia desistido dele. A família desse homem já não tinha mais esperança. A família desse homem possivelmente já não tinha mais, vamos dizer assim, aquela convicção que um dia ele pudesse voltar a ser o que ele era. Porque ele havia sido dominado de tal modo, ele estava sendo dominado de tal forma, que as pessoas que estavam à sua volta, os seus familiares, os seus conhecidos, já não acreditavam mais na sua recuperação. Já não tinham mais forças para lutar por uma recuperação na vida daquele homem. Tanto que ele sai da sua casa, ele sai do meio onde ele tinha, né, a sua família, ele sai de todo aquele momento e vai morar nos sepulcros. Vai morar numa região de cemitério. Hein, Nara? Nós vamos vendo o quanto que Deus, a paz do Senhor Jesus, minha filha, o quanto que Deus, ele vai ter que trabalhar, porque não há quem esteja crendo numa libertação. Não haja quem esteja intercedendo naquele momento para que aquele homem esteja sendo curado ou liberto. Na verdade, aquele homem está ali porque ele já está entregue, ele já foi dado completamente, né, a sua vida, o seu estado, ele já não tem mais força, as pessoas que lutavam por ele já abriram mão, já desistiram, e é justamente isso que o texto diz. A palavra diz que quando Jesus chegou do outro lado da margem, ou seja, na outra ponta, quando nós entendemos, né, o que significa outra ponta, ou seja, do outro lado, ou seja, no lugar aonde ele se encontrava, ao lado de Gadá, aquela província, na verdade, Jesus está deixando para nós bem claro que aquele homem se encontrava em um lugar afastado, em uma extremidade, um ponto isolado, ou seja, ele teve que entrar no barco, navegar para o outro lado. Havia vamos dizer assim, uma barreira, havia um distanciamento. Para chegar até onde aquele homem estava, Jesus precisou atravessar o mar. Ele teve que passar obstáculos. Muitas vezes, a paz, irmã Midori, muitas das vezes a gente que quer ver a cura, a libertação, um processo, né, de transformação na vida de um dos nossos entes queridos, vamos ter que estar dispostos realmente a fazer esforços, a sair da situação que nos fragiliza, sair da situação que é, às vezes, de cômodo para nós e enfrentar coisas que vai nos fazer superar barreiras, vencer limites. A paz do Senhor Jesus, Roberto Firmino, que Deus esteja nos ensinando hoje
que, na verdade, nada do que nós queremos, nada do que nós realmente precisamos, né, e buscamos no Senhor vai ser fácil. Tudo vai ser com muita garra e muita determinação. Quando ele chega no território de Gadá, quando ele chega do outro lado daquela província, diz o texto o seguinte: ele vê saindo do meio daquele sepulcro um homem com espírito imundo, um homem que estava sendo atormentado, um homem que estava passando por grande aflição, um homem que estava passando por um momento difícil, um homem que estava passando por um momento complicado, um homem que não tinha força, um homem que lutava por dentro e não por fora. Aparentemente aquele homem estava entregue àquela situação, mas por dentro ele poderia estar gritando. Quem vê uma pessoa drogada, quem vê uma pessoa vivendo um momento difícil, né, de possessão ou até mesmo de dependência, às vezes pode até julgar, dizer que aquela pessoa, na verdade, ela já aceitou, ela já se entregou, porque ela aparentemente não demonstra força, ela não tem mais resistência contra aquele mal que aflige. Mas por dentro existe ainda algo que está gritando, que está buscando para ser liberto. E nós, seres humanos, infelizmente, não temos esta capacidade de enxergar. Não conseguimos ver o lado interior de cada pessoa. Mas Jesus, ele percebe. Jesus, ele consegue ver de uma forma nítida em Gabriela, né? O Senhor consegue capacitar agora a visão dos discípulos para que vejam junto com ele o sofrimento daquele homem. Ose Macedo, da paz. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor, ó. Diz assim: ao qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém o prender. Era um homem brutalmente violento. Era um homem que vivia, na verdade, um momento difícil, né? Ele não poderia ser contido. A força dos espíritos que agiam na vida dele dava para ele uma condição assim surreal, né? Ele conseguia destruir cadeias, quebrar grilhões, desfazer em pedaços todos os tipos de correntes utilizadas para o tentar prender. Era algo assim terrível, era algo complicado. A palavra diz ainda mais, ó, porque tinha sido por muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E não tinha diálogo, não tinha como conversar. Porém, preste bem atenção nisso, porém, ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Repare que ele já não tinha mais domínio, ele não tinha mais vontade. Ele andava dia e noite, ele se auto-machucava, auto-se destruía, ele cometia flagelos contra o seu próprio corpo, ele se cortava, se retalhava com pedras. Imagina a dor, o sofrimento daquele homem lutando consigo mesmo, não querendo se cortar, mas usando a sua própria mão para se cortar, para se afligir. Isso tudo porque era uma guerra terrível que estava ocorrendo na mente daquele homem. O que ele queria fazer, o que ele buscava para se libertar e não tinha força. Mas aquilo que ele queria rejeitar, aquilo que ele queria abandonar, o dominava. Então a gente começa a entender que Jesus, quando vai para aquele território, ele vai com um propósito, ele vai com uma missão, ele vai com algo agora determinado, porque ele sabia que havia alguém gritando, alguém pedindo por socorro, um grito de socorro silencioso, que muitas pessoas não viam. Aí eu voltei a abrir um parêntese agora e vou falar que este homem, ele pode ser assemelhado às pessoas que hoje, infelizmente, passam por depressão, que às vezes estão gritando por dentro, pedindo ajuda, clamando para que alguém as escute, que alguém as enxergue, que alguém esteja vendo, na verdade, o que elas precisam, mas as pessoas parecem estarem cegas, não conseguem ver, olham para essas pessoas e pensam que elas estão felizes da maneira que elas estão, que elas vivem.
às vezes sorridentes por fora, mas chorosas por dentro, depressivas, angustiadas, pessoas que estão se destruindo, acabando consigo próprio, destruindo cada dia um pouco mais a sua existência, porque não tem força e não conseguem compartilhar isso. Mas Jesus observa, Jesus consegue distinguir o que era aquele homem e o que era uma ação demoníaca, uma ação de espíritos que afligiam a vida dele. Jesus, ele olha para o pecador e sabe separar o pecado e o pecador. Ele sabe separar o homem que carece da sua misericórdia, que carece do seu amor, e o pecado que precisa ser exterminado, que precisa ser arrancado e de uma forma, vamos dizer assim, definitiva, destruída. Sem poder fazer algo por aquele homem, muitas pessoas o deixaram ir, o deixaram partir, o deixaram realmente de lado. Muitos fizeram com que aquele homem, deixasse de buscar por algo, porque já não tendo mais força, as pessoas não fazendo nada para o ajudar, acabou aquele homem perdendo, acabou aquele homem deixando de buscar por si, e se entregou àquele momento, indo ele de mal a pior, a chegar a esse ponto cruel. E olha o que diz a palavra do Senhor, E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Diz mais, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Os demônios, os espíritos que estavam afligindo aquele homem, não queriam sair daquele território, queriam permanecer naquele lugar. Era para eles ali como uma casa, como um lugar aonde eles dominavam. Então, perceba algo. Eles não queriam sair dali. Eles não queriam que Jesus os expulsasse daquela região. Por isso que a palavra de Deus diz que existem tronos, potestades, principados. Ou seja, existe no mundo espiritual seres que trabalham de uma forma que escolhem regiões, que têm autoridade sobre potestades, principados, regiões. Por isso que você vê que tem pessoas que, por mais que você tente libertar, tirar a pessoa daquela situação, ela permanece presa, porque ela continua naquele lugar, ela continua naquele mesmo ambiente. E o ambiente para aquela pessoa é como fosse uma prisão, espiritualmente falando. Por mais que você fale, por mais que você diga para ela que ela precisa se libertar, sair dali, se ela não sair daquele lugar, se ela não for retirada daquele lugar, ela não terá força, ela não vai conseguir resistir. Por isso que, ao invés só de falar, tem hora que é necessário dar a mão, fazer a pessoa sair daquela posição a qual ela se encontra, daquele lugar onde ela está, e ir em direção a um lugar novo, a uma nova oportunidade, a um novo recomeço. É o que Jesus vai fazer. Preste atenção que Jesus vai dizer agora, depois que ele identifica a dor e o sofrimento daquele homem. Perguntou-lhe o Senhor, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. É triste isso, né? Uma pessoa vivendo uma opressão tão profunda, de vários espíritos falando ao mesmo tempo, fazendo com que ele ficasse ali se destruindo, se cortando, se retalhando, se deixando a passar por aquela situação terrível de miséria, de abandono, de esquecimento, e ele não tinha força para isso. Aí Jesus pergunta, isso para deixar registrado para nós, que às vezes a dor, o sofrimento daquela pessoa, que aos nossos olhos parece ser simples, para ela é difícil. É uma luta, é uma guerra, é algo que a pessoa está vivendo que ela não consegue. Para algumas pessoas pode dizer assim, essa pessoa tem que tomar uma posição na vida dela, tem que tomar atitude. É uma questão só de abandonar, de largar, de querer. Só que para muitas pessoas não é tão fácil assim.
ela já está dominada por um espírito, ela já está dominada por uma legião. São vários os espíritos que estão trabalhando, agindo na mente daquela pessoa, impedindo ela de tomar uma decisão sábia. E Jesus deixa claro aqui para nós, ao perguntar o nome daquele que estava agindo na vida daquele homem, a paz do Senhor Jesus, Fátima Amaral, paz do Senhor Jesus, irmã Lloyd Nogueira, nós vemos que Jesus, ao perguntar, ele queria deixar registrado o quanto o sofrimento daquele homem era grande, o quanto ele padecia e necessitava de um socorro. Mas olha o que vai dizer mais, ó. E andava por ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que aquilo havia, acontecido, como aquilo tinha se dado, como aquela situação, se ela se findou. Só que eles não foram para louvar a Jesus, eles não foram para se maravilhar com o que Jesus acabara de fazer. Eles foram indignados, eles foram queixosos, às vezes pela perda daqueles quase 2.000 porcos que estavam sendo pastoreados ali, Eles ficaram chateados, porque Jesus, ao libertar aquele homem, gerou um prejuízo. Aí fica uma questão aqui para nós refletirmos. Muitas das vezes as pessoas estão mais preocupadas nos prejuízos que se tem financeiramente, ou até mesmo material, ao invés de se preocupar com o prejuízo danoso e às vezes irreparável de uma vida, de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa se preocupa mais com o dano feito, causado pelo indivíduo debaixo de uma possessão, do que a aflição que aquela pessoa está passando. Não estou aqui dizendo que a pessoa, quando ela comete um erro, ela não deve ser punida. Não é isso. Eu só estou falando que Jesus está olhando e ele está mais preocupado em libertar aquele homem, está mais preocupado em salvar aquele homem e trazer de volta a paz para um lar que estava sendo afligido, uma família que estava sofrendo, possivelmente pela perda, pelo afastamento daquele homem, daquele ente que já há muito tempo já não convivia no meio familiar, no seio familiar, um homem que possivelmente tinha filhos, tinha uma esposa, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha família, e que essa família já não mais acreditava que um dia ele pudesse retornar em paz, são, curado para a sua casa. Mas Jesus vem justamente fazer com que este momento seja gerado. E olha o que vai acontecer. Versículo de número 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele num barco, rogaram-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Aquele homem queria estar com Jesus. Senhor, me deixa ir contigo, eu quero ir com o Senhor. Porque não quer ficar em Gadai, não quer ficar naquele lugar. Ele perdera, na verdade, olha bem, ele quer ir com Jesus porque ele sabe, ele tinha uma consciência. Por mais que ele estivesse sendo dominado por aqueles espíritos, ele tinha uma consciência que ele não poderia voltar para casa. Por isso que ele está pedindo para ir com Jesus. Porque ele sempre ouviu as pessoas dizerem que não queria ele mais, que ele não tinha mais jeito, que ele era uma péssima companhia, que ele era uma pessoa que não era bem-vinda. Então, quando sarado, restaurado, a consciência dele trouxe até a sua memória, ou seja, o seu pensamento, tudo aquilo que ele ouvira, mesmo estando debaixo de uma possessão terrível. Então ele não queria voltar, ele tinha medo de voltar, ele não tinha força para retornar. Aí Jesus vai dar para ele uma palavra de incentivo, uma palavra de fortalecimento.
Ele vai ensinar aquele homem que ele deveria voltar para casa. Ele poderia seguir Jesus, seria muito bem-vindo ao ministério de Cristo. Mas Jesus sabe que ele precisa mostrar para aquela família que já não cria mais, que já não tinha mais esperança, que quando Jesus entra na causa de alguém, quando Jesus é apresentado para uma pessoa, quando alguém passa a conhecer a Cristo, todas as possibilidades se tornam realmente possíveis. Olha o que vai dizer, olha, preste bem atenção. Porém, o Senhor Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para a tua casa, vai para o meio da sua família, volta para os seus, hein, irmã Solange? Volta para os seus, ele está dizendo. Volta lá para a sua família, volta para os seus pais, volte para os seus filhos, volte para a sua esposa. Ou seja, vai resgatar aquilo que fora perdido. Vai trazer de volta aquilo que você às vezes jogou fora. Resgata, restaura, recupere. Há uma restituição para a sua vida, é o que Jesus está dizendo para ele. Ele falou assim, ó, vai para a tua casa, para os teus. Ou seja, ele não havia perdido. Por mais que as pessoas haviam dito, né, que ele não prestasse, que ele já não tinha mais jeito, Jesus está dizendo, eles continuam sendo seus. Volte para os teus. Volte. Não abandone. Mostre que houve uma mudança, uma restauração. Ele diz, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, o mesmo Deus que teve misericórdia dele, teria misericórdia dos seus, para restaurar, para mudar, para fazer grandes coisas. Entende isso? Olha bem, Deus, ele quer que nós venhamos ter essa atitude. Essa atitude. Eles precisam acreditar que Deus tem poder para transformar. Então Deus, ele está mostrando para nós aqui que há uma saída, há uma possibilidade, há um novo recomeço, há uma nova chance sendo colocada à disposição daqueles que querem e que passam a ter um encontro com o Senhor Jesus. Para finalizar, olha o que vai dizer, ó. E ele começou a anunciar em Decápolis. Esse homem começou a pregar em Decápolis. Decápolis é uma região onde existiam 10 cidades. 10 cidades próximas. Ele se torna um pregador. Ele começa a anunciar em 10 cidades. As 10 cidades que sabiam que ele era um endemoniado, 10 cidades que ouviram dizer a relatos, né, da vida deste homem, ele vai chegar dizendo que ele foi curado, que ele foi liberto, que ele foi restaurado por Jesus. Ó. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Amém? Crê nesta palavra? Tome posse desta palavra, vocês que pediram oração ao longo da ministração. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cativeiro. Hoje é dia de libertação, eu creio. É noite de Deus fazer coisas extraordinárias em favor da sua família também. Crê nisso? Então curva a tua cabeça, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, nós hoje aprendemos acerca do endemoniado lá de Gadá. Mas o Senhor, meu Pai, nos ensinou que a dor, às vezes, daquele que passa por momentos tais como este, é muito mais profunda do que nós imaginamos. A consciência, a guerra, a batalha espiritual que ocorre dentro da mente e no interior de cada um desses indivíduos, às vezes aos nossos olhos parece ser fácil, parece que a pessoa não está querendo lutar, mas só o Senhor conhece o tamanho da força, da batalha, da guerra que cada um trava, tentando se libertar de todos esses males. Pois o Senhor também é poderoso para poder conduzir a cada uma dessas pessoas a vitória que tanto almejam. Por isso, ó Deus, nos dá hoje a visão espiritual. Nos ensina a batalhar e a confrontar todos os males e todos os intentos do inimigo contra a vida dos nossos familiares. Dai-nos, ó Deus, a sabedoria. Não vamos transformar o mundo, mas se fizermos algo em prol daqueles que estão próximos de nós, já uma grande melhoria irá acontecer. Um grande favor estaremos fazendo em prol de muitos
que necessitam hoje encontrar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, do mesmo modo que o Senhor enviou a Jesus àquele território de Gadá, envia o teu filho agora. Faça com que o nome de Jesus entre dentro desta casa. Tenha um encontro com esta pessoa afligida, este que se encontra no vício do cigarro, no vício do álcool, no vício, meu Pai, de qualquer que seja o mal, como a prostituição, a lascívia, o adultério, a mentira, a fornicação, até mesmo, meu Pai, esta pessoa que não consegue se libertar das palavras torpes, esta pessoa que vive com linguajar, meu Deus, que não lhe agrada, esta pessoa que vive uma vida, meu Pai, sedentária, ou até mesmo, quem sabe, alguém que está sendo afligido por uma enfermidade, por um espírito, meu Deus, de enfermidade. O Senhor que conhece qual tem sido a luta, a busca e toda a batalha que este ou esta está se colocando a enfrentar, dê, meu Deus, a vitória ao teu povo. Conduza, meu Deus, hoje a cada um dos seus filhos a romper neste momento tão difícil que eles estão enfrentando. E conceda a vitória, como o Senhor concedeu a este homem que estava em Gadá, para que, retornando para a sua casa, o lar estivesse em festa, a família voltasse a sorrir. Quem sabe hoje não há uma dor dentro de um lar, onde a esposa chora, sofre com os filhos por conta do marido, ou vice-versa. O marido hoje, junto com os filhos, estão buscando pela esposa, ou os pais pelos filhos, ou os filhos pelos pais. Meu Deus, coloca a tua mão sobre cada lar, trazendo restauração, trazendo esperança, mudando cativeiros, restaurando vidas e fazendo com que verdadeiramente a tua mão estendida alcance a todos os teus, ó Pai. E livra esta pessoa do jugo, livra esta pessoa, meu Pai, do cárcere, livra esta pessoa de todas as cadeias espirituais e naturais, materiais, para que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, é o que nós te pedimos, crendo que assim há de ser estabelecido, pois o Senhor é Deus do impossível. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esta terça-feira maravilhosa, a qual nos colocamos agora a presentear, meu Pai, a umas pessoas, receber de outras as bênçãos do Senhor, mas queremos continuar sendo canal, para que nesta quarta o Senhor nos use de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa, para fazer coisas ainda maiores em prol de muitos, ser instrumento para levar a tua palavra, ser instrumento para determinar a vitória e quem sabe, meu Pai, não ser através de nós o grande encontro que esta pessoa que se encontra depressiva, que se encontra enferma, se encontra perdida, venha ter um encontro com Jesus. Nos usa, nos dá, meu Pai, a direção. Capacita cada um dos teus filhos e filhas para que, em nome de Jesus, possamos ser instrumento nas vossas mãos a alcançar muitos perdidos. Nos leva, meu Pai, aos territórios de Gadá, aonde muitos se encontram já determinados a abandonar, para que nós venhamos a apresentar um novo recomeço, uma nova porta se abrindo, uma porta estreita, sabemos, mas uma porta que vai nos levar ao encontro com o Senhor Jesus e à vida eterna. Que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, minhas queridas. Creia, confie no Senhor. Acredite em nosso Deus. Você que ainda não colocou da onde você fala, de qual cidade você está nos acompanhando, faça isso hoje. Coloque aí qual é a cidade que você hoje está nos assistindo, que você está nos acompanhando, você que hoje pela primeira vez está conosco, você que está hoje recebendo pela primeira vez a palavra de paz, seja muito bem-vindo, compartilhe, dê o seu joinha, faça o seu comentário, não fique no anonimato. Se você ficar no anonimato, nada vai mudar. São Bento do Sual, Santa Catarina, nossa querida Gabriela Luana. Que Deus abençoe poderosamente, viu? Que Deus esteja fazendo com que a graça dele repouse sobre o teu lar, minha filha. E que não falte nunca o azeite, né? O óleo da unção sobre a tua cabeça. Deus conhece e sabe as nossas necessidades. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário, para você que chegou no decorrer da live.
Eu faço parte do Ministério Família, projeto do coração de Deus, e o nosso maior propósito é levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, levar o amparo e o consolo do nosso Deus aos corações angustiados. Que Deus esteja iluminando o teu lar, que esteja abençoando a tua casa, a tua família. E hoje, quarta-feira, às 23h30, eu volto com mais palavras de paz. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Um forte abraço e que viva o nosso eterno Senhor e Salvador, Jesus. Tchau, gente.